E aí pessoal, Libertário 03 aqui, o meu nome é Caio. Para quem não me conhece, é um canal Astro Libertário, que a gente fala sobre política, economia, filosofia e ética sob uma perspectiva libertária. Bom, no vídeo de hoje eu quero fazer uma coisa um pouquinho diferente, trazer uma discussão mais puramente econômica, trazendo esse livro aqui, está invertido para vocês, mas é o livro Intervencionismo, de Ludwig von Mises, mostrando aqui. Falar acerca da questão da inflação, da burrice que está sendo dita, atribuída à inflação e trazer os argumentos misesianos para basicamente refutar esse churume de burrice que está acontecendo na discussão pública acerca da inflação. Trazer os austríacos para o debate não é sempre bom, principalmente Mises, austríaco puro sangue aí, hardcore. Então, antes de entrar no... Meio que esse vídeo aqui vai ser uma leitura comentada do capítulo 3 desse livro, o Intervencionismo, muito bom, recomendo também. Uma parte dele, não vou abordar o capítulo inteiro, senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas antes de entrar no assunto do vídeo, peço que você se inscreva no canal, curta, comenta, compartilha. Deixa um comentário aí dizendo o que você achou do vídeo, se você curtiu esse formato um pouco diferente, de trazer uma discussão mais econômica e não tão focada em pauta do dia, uma coisa mais atemporal. Embora eu tenha que abordar algumas coisas que sejam mais peculiares ao tempo, vídeos sobre inflação tendem a ser atemporais, porque, bom, as pessoas continuam fazendo a mesma merda esperando resultados diferentes. Então, basicamente, são insanidade. Bom, o que eu quero colocar aqui em perspectiva, a princípio, antes de entrar nos argumentos do Mises, eu quero deixar claro que inflação não é. Inflação não é o aumento de preços. Quando você vê o governo dizendo assim, o IPCA, o índice de preços ao consumidor agregado amplo, alguma coisa assim, que ele divulga lá que, segundo o IPCA, a inflação no preço dos alimentos é de 20%. Não. Isso é o governo tentando manipular você a pensar que o culpado pela inflação é o produtor lá de comida que aumentou o preço. Não, ele é uma vítima da inflação, assim como você que está comprando a comida mais cara. Por que isso acontece? Porque a inflação ela é sempre a expansão da moeda, de maneira artificial, acima do valor de consumo, acima do valor que as pessoas têm demanda por ele, vamos colocar assim. Então, primeiro, a inflação não é aumento de preços. O que não quer dizer que aumento de preço e inflação não estão relacionados. Uma vez que o governo aumenta os valores da quantidade disponível de moeda, o que foi feito no Brasil através basicamente da rodada de auxílio emergencial no evento de 2020 aí que aconteceu, que eu não vou falar o que é, mas vocês sabem o que é. Basicamente, a expansão não foi através do crédito, ela foi através de injeção direta de dinheiro na economia, dando dinheiro para as pessoas. As pessoas ficaram em casa porque basicamente o Bolsonaro assinou uma lei nazista que prendeu elas em casas, a Lei 13979. Se você quiser entender as consequências dessa lei, eu não vou falar muito dela. Aqui na descrição vai ter o link do vídeo que eu já falei sobre ela. Então, basicamente, com uma política de cárcere privado e uma expansão brutal da quantidade de moeda sendo entregue para as pessoas, o resultado não poderia ser outro, a não ser, no longo prazo, um aumento de preços, já que a inflação ela ocorre no momento em que o Estado expande a moeda. E por que o Estado expande a inflação é a consequência da expansão da moeda? Porque o Estado é um monopolista de emissão de moeda. Então, eu, Caio, por exemplo, eu não posso sair imprimindo real aqui, porque o governo vai chamar eu de criminoso. Mas se o governo faz a mesma coisa que eu e sai imprimindo dinheiro e distribuindo para as pessoas, ele é chamado de benevolente ou alguma coisa do tipo, de bonzinho. Olha só, ele pensa nos pobres. Olha como o governo é benéfico. Então, basicamente, é uma hipocrisia generalizada. O governo ele pratica crimes dos quais ele quer o monopólio deles, não que você pratique os mesmos. Se você imprime moeda, você é chamado de falsário. Se o governo imprime moeda, ele é chamado de política econômica. Então, isso é uma piada. Mas enfim, feita essa pequena introdução aí do que a inflação não é, ou seja, a inflação não é o aumento de preços, embora haja uma relação entre a inflação, que é a expansão da base monetária artificialmente, e o aumento de preços. Vamos entrar em alguns argumentos aqui do Mises. Se eu estiver olhando para baixo é porque eu estou pegando alguns pontos do livro, então não estranhe. Inflacionismo é a política que visa, abrindo parênteses para a Mises, através da emissão de moeda ou expansão do crédito, aumentar a expressão monetária dos preços e salários ou compensar uma ameaça de diminuição da expressão monetária dos preços e salários que esteja sendo provocada por um aumento da oferta de bens de consumo. Ou seja, qual é o argumento que os inflacionistas querem trazer? Que vai haver um aumento da oferta de bens de consumo, ou seja, coisas que você pode consumir, por exemplo, uma maior produção de carros, uma maior produção de tomate, de alface,
Então eles alegam que você tem que meio que fazer um empate entre, tipo assim, o que isso aqui subiu de demanda de bens, isso aqui subiu a moeda. Então o que você tem que fazer? Você tem que chegar aqui e ficar no mesmo patamar. Aí sobe, 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 desce, desce. Então é basicamente isso que eles querem argumentar. É isso que o Mises está abrindo um parágrafo aqui. Continuando citando o Mises. Para bem compreender o significado econômico de uma política inflacionária, Mister fazer referência a uma lei fundamental da teoria econômica. Esta lei estabelece: o serviço prestado pela moeda a uma comunidade econômica independe da quantidade de moeda utilizada. Não importa se a quantidade total da moeda usada no sistema econômico é grande ou pequena. Vou fazer uma pausa aqui para deixar claro explicando essa parte. O que o Mises está querendo dizer aqui, basicamente? A moeda ela tem uma certa função, ela é um meio facilitador de trocas. Então não importa se para comprar um pão, digamos, você vai utilizar 20 centavos de moeda, seja ela qual for, dólar, euro, Bitcoin ou qualquer outra shitcoin aí que é emitida por países, ou se você vai fazer igual no Zimbábue, no qual o governo imprimiu tanta moeda que para poder comprar um pão você tinha que levar um carrinho junto para poder colocar o tanto de dinheiro que era necessário. Então você basicamente colocava num carrinho de pedreiro, basicamente, empurrando o carrinho para poder chegar com dinheiro para poder comprar um pão. Foi ridículo nesse nível. Seguindo aqui Mises. O poder aquisitivo da unidade monetária, no longo prazo, será aquele que naturalmente equilibra a demanda por moeda com a quantidade de moeda. Não devemos nos deixar iludir pelo fato que todo indivíduo gostaria de ter mais dinheiro. Todos querem ser mais ricos, ter mais bens e expressam esse desejo dizendo querer ter mais dinheiro. Mas se conseguirem realizar o seu desejo de ter mais dinheiro, certamente irão usá-lo para seu consumo ou seu investimento. Esse adicional não vai ser usado apenas para aumentar a quantidade de dinheiro à disposição na sua carteira ou na sua conta bancária. Além disso, a satisfação de que alguém pode obter por conseguir uma quantidade adicional de dinheiro dependerá do que esse adicional seja maior do que o adicional recebido por outras pessoas e que seja recebido antes de outras pessoas. Ou seja, o que ele está colocando aqui basicamente? Que todo mundo quer ter um pouquinho mais de dinheiro, mas não necessariamente só por ter, assim, ninguém vai sair andando na rua aí com, sei lá, com R$ 1.000 na carteira e pagando sapo por isso. A pessoa vai ou comprar alguma coisa pra ela, vai comprar, sei lá, um celular, ou se ela tiver muito dinheiro mesmo, vai uns 90, 100 mil reais, vai comprar um carro novo. Se ela tiver ainda mais dinheiro, vai comprar uma casa, enfim, ela vai fazer algum investimento ou vai comprar algum bem de consumo, sei lá. De repente o cara sai na rua com R$ 100, ele vai lá e compra roupa, porque ele tá querendo uma calça nova, uma camisa nova. Então, basicamente isso que ele tá querendo dizer. Aí ele cita um exemplo aqui, voltando para o Mises. Um habitante de Berlim que em 1914 ficaria radiante com uma inesperada herança de 1.000 marcos consideraria inexpressiva a importância de 1 bilhão de marcos em 1923. Aqui basicamente ele está usando o exemplo da hiperinflação da Alemanha entre o final da Primeira Guerra até os eventos que culminaram no tiozinho do bigode assumir o poder na Alemanha. E bom, o resto vocês sabem o que aconteceu. Bom, seguindo aqui com o Mises. Se desconsiderarmos a função da moeda como um padrão de valor para contas a pagar, ou seja, se desconsiderarmos o fato de que existem obrigações e direitos que são expressos em quantidade de moeda a serem exigidos no futuro, fica evidente que não importa se a quantidade de moeda em determinada economia é de X milhões ou de 100x milhões de unidades monetárias. No segundo caso, os preços e salários simplesmente serão expressos por uma quantidade maior de unidades monetárias. Um exemplo disso aqui que ele quer colocar trazendo um pouco para a nossa realidade. Na época do Brasil, da hiperinflação brasileira, né, quando o governo imprimia trolha de dinheiro e culminou no plano Collor, quando o governo roubou trolha de dinheiro das pessoas diretamente através das contas, basicamente as pessoas ganhavam, tipo assim, era 100 milhões de cruzados, 100 milhões de cruzeiros. E aí quando você ia ver, isso era tipo hoje o que seria tipo, o cara ganhou de salário aí 800 conto, R$ 1.000 mais ou menos. Então, na prática, tipo assim, era uma quantidade exorbitante de dinheiro, uma moeda grande, sei lá, te dá uma nota de 500 milhões de cruzados, que seria hoje equivalente a uma nota de R$ 100. Então, basicamente isso, só que ele está querendo colocar. Só a contabilidade fica um pouco mais complexa por causa dos números grandes, basicamente. Bom, o que ele coloca aqui como... Seguindo aqui, né, basicamente. Ele coloca a questão do que os defensores da inflação querem. Então, nas palavras de Mises. O que os defensores da inflação desejam e os partidários de uma moeda saudável se opõem não é o resultado final da inflação, qual seja, o aumento em si da quantidade de moeda, e sim os efeitos decorrentes da forma pela qual a quantidade adicional de moeda é introduzida no sistema econômico e, consequentemente, a forma que são alterados os preços e os salários. As consequências da inflação são de duas naturezas. O valor dos pagamentos diferidos é alterado em favor dos devedores e em prejuízo dos credores.
E nesse momento o carro da pamonha tá passando, eu vou interromper aqui o maldito carro da pamonha. E eu não tenho edição, então isso vai sair no vídeo. Desculpa. Enfim, continuando. E 2. As mudanças nos preços não ocorrem simultaneamente e nem na mesma extensão para todos os bens e serviços. Assim sendo, o efeito do processo inflacionário sobre os preços e salários fará com que alguns grupos se beneficiem e outros sejam prejudicados. Ou seja, o que o Mises está querendo colocar aqui nesses 2 pontos, basicamente? Quando o governo imprime moeda, há um grupo que é beneficiado e outro grupo que é prejudicado. Vamos dar um exemplo aqui trazendo para o Brasil, basicamente. Quando o grande evento de 2020 começou e basicamente a lei do cárcere privado, que é a lei 13979, foi assinada pelo Jair Messias Bolsonaro, as pessoas foram forçadas a ficar em casa. Ao mesmo tempo, foi criada a política de auxílio emergencial. Então, foi jogado dinheiro para as pessoas, para elas poderem terem basicamente uma grana para consumo, para poder comprar alimentos. Então, evidentemente que o valor dos alimentos, o setor dos alimentos, a priori, ele foi o mais beneficiado. Ou seja, houve uma expansão na demanda por alimentos. Consequentemente, o setor de alimentos percebeu isso e aumentou a sua produção. E o que acabou acontecendo foi basicamente que esse dinheiro, a princípio, ele fluiu para o setor de alimentos, basicamente. Ah, mas quais setores foram prejudicados? Por exemplo, o setor de entretenimento, ele foi brutalmente prejudicado. Vamos colocar aqui setor de entretenimento: bares, restaurantes, boates, baladas de maneira geral, que mais? Shows, casas noturnas de todo tipo. Tudo isso foi basicamente completamente destroçado pelo mercado, por essa lei, basicamente. Então, assim, sempre há, quando há uma expansão de base monetária, ou seja, quando o governo imprime mais moeda, alguém que se beneficia e alguém que se lasca com isso. No caso dessa expansão específica do Brasil, o que aconteceu foi setor de alimentação beneficiado, os outros setores basicamente foram praticamente destruídos. O setor de bares e restaurantes teve diversas falências, baladas tiveram diversas falências, shows foram cancelados, shoppings foram fechados, consequentemente, pessoas que tinham lojas em shoppings e esperavam aferir lucros para poder pagar o aluguel e vender seus itens foram prejudicados, os donos de shopping foram prejudicados, fundos imobiliários que tinham posições em shoppings foram muito prejudicados, porque do nada você tem um investimento imobiliário que você ganha uma parte do lucro da operação do shopping e daqui a pouco do nada simplesmente essa operação do shopping sequer existe mais, que ele foi fechado por ordem de algum ditador nazista qualquer. Então isso é basicamente um exemplo, trazendo para um exemplo aqui o que o Mises está explicando na teoria, trazendo para a prática a nossa realidade, já que esse livro aqui é mais ou menos da década de 40, então estamos falando de 81 anos. Mas ele é atemporal. Afinal, é o Mises é atemporal. O Mises vai ser bom daqui a 200 anos. Enfim, continuando aqui. Palavras do Mises. Ganham aqueles que estão numa posição de poder vender os seus bens e serviços por preços já majorados, enquanto ainda estão adquirindo os bens e serviços de que necessitam pelos preços antigos. Ou seja, vou trazer de novo aqui para a nossa realidade. Vamos voltar lá para os produtores de comida. Obviamente que para você produzir comida você tem uma certa quantidade de insumos para poder produzir. Então você precisa pagar, por exemplo, manutenção de máquinas, pagar manutenção de equipamentos, você precisa pagar os próprios insumos mesmo na produção. Por exemplo, se uma grande empresa de produção de arroz, por exemplo, ela precisa colocar que seja plantado um grande hectare lá de arroz lá, uma grande fazenda de arroz. E ela precisa comprar agrotóxico para poder matar as eventuais pragas que tentarem atacar a lavoura de arroz. Ela precisa fazer manutenção nos maquinários e tudo mais. Então, quando ela tem um maior recebimento aqui, vem mais dinheiro das pessoas para esse setor específico, o que acaba acontecendo? Ele vai pagar os seus credores, né, no caso, as pessoas, por exemplo, o técnico de manutenção de uma colheitadeira de arroz, ele vai pagar esse cara sem que o dinheiro dele valha menos. Ah, eu preciso comprar um agrotóxico, vou lá, faço um pedido para o meu fornecedor de agrotóxico e compro. Ele também vai pagar sem que haja um aumento. Entendeu? Então é basicamente isso que o Mises está querendo colocar. Sigo aqui nas palavras do Mises. Se, por exemplo, o governo aumenta a quantidade de moeda para comprar armamentos, os empresários e trabalhadores das indústrias bélicas serão os primeiros a realizar ganhos inflacionários. Basicamente, ele está dando um exemplo do que eu acabei de explicar anteriormente. Sigo aqui com as palavras do Mises.
Outros grupos serão prejudicados pela consequente alta de preços, até que os preços de seus produtos e serviços sejam majorados. Essa diferença temporal na mudança dos preços das várias mercadorias e serviços é o que provoca ganhos e perdas diferentes no processo de diminuição do poder aquisitivo da moeda. Sigo aqui. Uma vez que os efeitos da inflação são de natureza temporária, os que desejam esse efeito só poderão obtê-lo se a inflação for continuada e cada vez maior. Uma vez que deixa de haver uma expansão da quantidade de moeda, os grupos que até então se beneficiavam com a inflação perdem a sua posição privilegiada. Podem manter os ganhos já oferidos durante o período inflacionário, mas não conseguirão continuar a realizar ganhos inflacionários. O gradual aumento de preço dos bens, que até então podiam comprar mais barato, elimina a vantagem que estava tendo. Para não perder essa vantagem, clamam por mais inflação. Isso aqui é basicamente o Mises dizendo que, tipo assim, grupos de pressão eles vão pedir por cada vez mais expansão monetária. Um exemplo disso é basicamente o crédito imobiliário que teve no Brasil na bolha que a Dilma armou e acabou dando na demissão dela, porque ela imprimia dinheiro, aumentava o crédito imobiliário, basicamente. Não era uma impressão direta que nem o Bolsonaro fez, né? Basicamente que ele imprimia dinheiro e dava diretamente para as pessoas. Era mais uma impressão de dinheiro indireta, que o governo pode aumentar o crédito dessa forma. Então, basicamente, ele aumentava o crédito para comprar imóveis, os amigos do governo se beneficiavam, compravam a eleição, e, bom, o ciclo se perpetuava até o Cunha trair a Dilma, e, bom, o resto é história. Então, basicamente é isso. Seguindo aqui com as palavras do Mises. Mas, por outro lado, a inflação não pode continuar indefinidamente. Então, logo o público perceba que o governo não vai interromper o processo inflacionário, que a quantidade de moeda vai continuar aumentando, que, consequentemente, os preços de todos os bens vão continuar a subir ininterruptamente, todos procurarão usar o seu dinheiro para comprar o máximo possível e manter em caixa o mínimo. Ter dinheiro em quantidade em caixa nessas circunstâncias implica não só na perda dos juros que poderiam ser obtidos, mas também na perda considerável decorrente da diminuição do poder aquisitivo da moeda. As desvantagens vão ficando tão onerosas que ninguém mais quer manter recursos em espécies. Durante as grandes inflações da Primeira Guerra Mundial, essa evolução era denominada de fuga para as mercadorias e de alta desastrosa, crack-up boom, que é o termo em inglês. O sistema monetário é compelido a entrar em colapso, segue-se o pânico, termina com uma completa desvalorização da moeda. As pessoas passam a recorrer à troca direta ou alguma nova forma de moeda. São exemplos disso a Continental Currency nos Estados Unidos em 1781, os assignatos franceses em 1796 e o marco alemão em 1923. Bom, vamos trazer para um exemplo aqui da nossa realidade, atualizando um pouquinho essa questão. O que aconteceu na Venezuela mesmo? Basicamente, o governo imprimiu tanta moeda, desvalorizou tanto a moeda que as pessoas começaram a fugir para uma outra moeda. Qual era essa moeda? Bitcoin. Na época do Mises, infelizmente, não existia Bitcoin. Então, os alemães, naquele relato aqui, sofreram com esse problema. Os americanos também. Hoje, há uma alternativa para isso. Então, se o governo começa a fazer merda com a moeda, bom, as pessoas correm para Bitcoin, criptomoedas de maneira geral, e consegue ter uma alternativa. Ou, simplesmente, como o Mises colocou, o bom e velho escambo é sempre uma opção. Retomo aqui as palavras dos Mises. Muitos falsos argumentos são usados para defender o inflacionismo. O Meires Daninha que alega que uma pequena inflação não causa muito dano. É verdade, uma pequena dose de veneno faz menos mal do que uma grande dose, mas isso não pode ser uma justificativa para se ministrar veneno a alguém. Tem sido alegado, olha essa parte aqui em especial, presta atenção no que o Mises fala. Tem sido alegado que no caso de uma grave emergência, justifica-se o emprego de meios em que em tempos normais não seriam utilizados. Troque grave emergência para grande evento de 2020. Veja como esse argumento fica temporal. Sigo aqui. Mas quem decide se a emergência, grande evento de 2020? Sigo. É suficientemente grave a ponto de justificar a adoção de medidas de exceção. Leia-se prender pessoas em casa. Vamos dar uma atualizada aqui nesse texto. Sigo aqui com as palavras do Mises. Qualquer governo, qualquer partido político que esteja no poder tem tendências a considerar as suas dificuldades como excepcionais e a concluir que o emprego de quaisquer meio para combatê-los é justificável. O viciado em drogas que promete abster-se de usá-la a partir de amanhã nunca se livrará do vício. A adoção de políticas corretas não deve esperar do dia de amanhã, deve ser feita imediatamente hoje. Ou seja, o que é que o Mises está querendo dizer? Não adianta você ficar mito, bi, mito, ou você ficar Lula livre, Lula guerreiro do povo brasileiro. Não, para de ser retardado. O político, ele quer fuder você. Independente seja o político A ou o político B, ele vai fuder você. É para isso que políticos existem. O Mises não fala com essas palavras, mas vamos deixar o português claro aqui. Políticos existem para fuder você, independente de qual seja o grupo de posição que esteja no poder, se seja o grupo da esquerda, o grupo da direita, o grupo do centro, ou qualquer um que seja, qualquer
imbecil no poder, ele vai foder você. É para isso que o governo existe. Agora, eu vou seguir pra... Ele segue aqui o capítulo, mas como eu disse, eu não vou entrar no capítulo inteiro, porque senão o vídeo fica muito longo. Ele fala da parte da expansão do crédito, que não é interessante para os fins desse vídeo, porque não foi uma expansão do crédito que causou, mas eu vou seguir para a parte 3, controle de câmbio, que foi uma coisa que foi fortemente adotada pelo ministro pseudo-liberal Paulo Guedes. Então, quando falaram que o Paulo Guedes é liberal, esse cara aqui é liberal. Isso aqui é um liberal. Isso aqui é um liberal de respeito, não Paulo Guedes. Paulo Guedes é só um keynesiano travestido de liberal. Vamos ver o que o Mises fala sobre a questão do controle de câmbio. Palavras do Mises. Qualquer tentativa do governo de forçar um valor para sua moeda maior do que o seu valor de mercado dará origem aos efeitos descritos pela lei de Gresham. Abrindo parênteses aqui meu. O que é a lei de Gresham? Basicamente é uma lei que diz que a melhor moeda expulsa a pior moeda. Voltando ao exemplo anterior que eu dei no vídeo, o Bolívar venezuelano estava basicamente uma porcaria. O que aconteceu? Ele foi expulso do mercado por causa do Bitcoin. Melhor moeda expulsa a pior moeda. Basicamente essa é a lei de Gresham, dando uma simplificação muito grande. Se vocês quiserem um vídeo mais específico sobre a lei de Gresham, comentários, peçam aí. Palavras do Mises, voltando. Resulta invariavelmente o que se costuma denominar escassez de divisas. Essa expressão é enganadora. Quem oferece menos do que o valor de mercado por determinado bem não conseguirá comprá-lo. Isso é tão verdadeiro para comprar divisas como para comprar qualquer outro bem. Divisas, o que ele está querendo dizer? Basicamente moeda estrangeira. Sigo com as palavras do Mises. Uma das características essenciais de um bem econômico consiste em não ser abundante a ponto de poder satisfazer todos os usos. Um bem que, nesse sentido, não fosse escasso, seria um bem livre. Como a moeda é necessariamente um bem econômico e não um bem livre, é inconcebível imaginar uma moeda que não seja escassa. Então, aqui o Mises, ele faz um... Eu não diria um erro, porque assim, seria uma coisa meio maluca acusar ele de um erro por uma coisa que ainda não tinha acontecido na época que ele escreve esse livro, mas os governos, eles tentam, sem sucesso, deixando claro, refutar a escassez de moeda, basicamente imprimindo trolhas e trolhas e trolhas de moeda sem lastro nenhum, que é basicamente o que a gente vive hoje, que é o padrão Fiat Currency, que é basicamente um padrão que é uma fraude. Eu também vou fazer um vídeo mais específico sobre isso, eu já falei sobre isso em diversos vídeos, mas vale um vídeo específico. Então isso aqui acho que eu vou lançar ele ao longo da semana, hein? Fazer uma semana mais focada em teoria econômica. Mas vamos lá. É um erro, assim, entre aspas, do Mises. Não é que ele estava errado na época, é que tentaram fazer isso e ainda não conseguiram, mas enfim. Estão tentando refutar a escassez das moedas. Não vão conseguir, mas enfim. Sigo aqui. Um governo que adota uma política inflacionária e ao mesmo tempo pretende que não haja diminuição do poder aquisitivo de sua moeda terá que acabar se queixando de escassez de divisas. Ou seja, vai ter pouca moeda estrangeira em caixa e basicamente o preço da moeda estrangeira vai disparar. O que aconteceu no Brasil mesmo? O dólar disparou, né? Como eu disse, um liberal de verdade consegue explicar o que é. Então entenda a diferença entre o que é um liberal, o que é um falso liberal, o que é um keynesiano travestido de liberal, o que é um liberal puro sangue. Mises. Ó mão da porra. Seguindo, se uma vez aumentada a quantidade de moeda local devido ao processo inflacionário, o governo se abstiver de adotar outras medidas intervencionistas, o valor de sua moeda irá diminuir em relação à moeda metálica ou à moeda estrangeira. De novo, a desvalorização brutal que que o real sofreu frente ao dólar. Mises de novo acertando. Isso aqui é dos anos 40, da década passada. Do século passado, só deixando claro. Então, o cara é brabo. De 1940 e alguma coisa. Se eu não me engano, acho que é 1947 esse livro. Tem quase 80 anos. Seguindo. Quem estiver disposto a pagar o preço de mercado poderá obter a quantidade de moeda metálica ou moeda estrangeira que desejasse. Quem deseja comprar um bem, que tem que pagar o preço representado por seu valor de troca no mercado, seja esse valor expresso em moeda metálica ou moeda estrangeira. Moeda metálica aqui ele está querendo dizer basicamente ouro, prata, essas coisas, porque na época que ele escreveu esse livro ainda era possível você comprar coisas com realmente moeda de ouro. Hoje não mais, basicamente. Ou pela quantidade de moeda local resultante da taxa de câmbio da moeda estrangeira. A taxa de câmbio é basicamente a razão da diferença de valor entre duas moedas. Vou fazer um vídeo também sobre isso, explicando. Mas o governo não quer aceitar essas consequências, seguindo com as palavras do Mises. Sendo soberano, ele se acredita onipotente. Ele pode editar uma legislação que nos submete a penas. Tem à sua disposição os tribunais e a polícia, patríbulos e prisões, e pode destruir quem quiser se rebelar. Em consequência disso, ordena que os preços não aumentem.
A Argentina está tentando fazer isso, tá? Porque pensa que ele pode fazer o que bem entende. Já analisamos as consequências da tentativa de fixar o preço de bens e serviços. Aqui ele está se referindo basicamente à parte anterior do livro, então não vou me aprofundar muito nisso. Examinemos agora a tentativa de fixar as taxas de câmbios, que é basicamente o que foi tentado por aqui. O governo coloca a culpa do aumento da taxa de câmbio no déficit do balanço de pagamentos na especulação. Não querendo que a taxa de câmbio aumente, adota medidas para restringir a demanda por moeda estrangeira. A venda de moeda estrangeira passa a ser feita apenas nos casos autorizados pelo governo. Bens cuja importação o governo considera supérflua ficam proibidos de serem importados. O pagamento de juros e amortização da dívida com credores estrangeiros são interrompidos. Viagens ao exterior são dificultadas. Bom, isso aqui poderia ser feito por medida do governo, mas com um grande evento de 2020 isso acabou acontecendo e também haveria uma natural diminuição, porque, bom, você não ia fazer turismo quando tivesse rolando o grande evento de 2020. Então isso pode acontecer por decreto do governo, isso pode acontecer por uma questão natural das pessoas. Com o grande evento de 2020 aconteceu meio que as duas coisas ao mesmo tempo. O governo não percebe que seus esforços para melhorar o balanço de pagamentos são inúteis, como qualquer coisa que o governo faz. Sigo com as palavras do Mises. Quanto menos for importado, menos será exportado. O cidadão, ao reduzir seu gasto com viagens ao estrangeiro, com bens importados e com pagamento de dívidas em moeda estrangeira, não irá guardar o dinheiro não gasto no cofre, irá gastá-lo no país, aumentando dessa forma os preços no mercado interno. Ou seja, se você não compra coisas de fora, você compra no mercado interno e aumenta o preço. Não é inflação, só deixando claro. Inflação não é aumento de preço. Se quiserem tirar uma frase desse vídeo, a maior lição desse vídeo é: inflação não é aumento de preços. Nunca será. É consequência, não causa. Seguindo com as palavras do Mises. Como os preços sobem porque os cidadãos estão comprando mais no mercado interno, menos ainda será exportado. Os preços sobem não apenas porque os importados ficam mais caros em termos de moeda local, sobem porque a quantidade de moeda foi aumentada e o cidadão dispõe de mais recursos para demandar no mercado interno. O governo acredita que poderá atingir seu objetivo estatizando o comércio de divisas, que era a prática que o Banco Central faz. Assim com as palavras do Mises. Quem tem receitas em moeda estrangeira, os exportadores, por exemplo, é obrigado por lei a entregá-las ao governo e receber em troca apenas quantidade de moeda local que corresponde à taxa de câmbio que foi estabelecida pelo governo. Ou seja, o que o Mises está explicando aqui? Basicamente, você é um exportador, você tem dinheiro em moeda estrangeira, seja qual for, dólar, euro, qualquer uma, e o governo fala que o seu dinheiro vale tanto. Ah, mas eu acho que ele vale mais. Foda-se, a opinião do governo é soberana. Basicamente isso. Abaixo de seu valor de mercado. Geralmente é o que acontece, seguindo as palavras do Mises. Se esse princípio fosse implementado até as últimas consequências, as exportações acabariam por se tornarem inviáveis. Como o governo não deseja esse efeito, ele acaba cedendo, concede subsídios à exportação para compensar as perdas dos exportadores que são obrigados a entregar ao governo pela taxa de câmbio estabelecida e suas receitas em moeda estrangeira. Essa questão de subsídios é muito presente no mercado agro brasileiro. Basicamente, o mercado agro é viciado em subsídios. Trazendo um exemplo para cá. Seguindo, palavras do Mises. Por outro lado, o governo vende moeda estrangeira somente para aqueles que pretendem usá-la para fins que mereçam sua aprovação. Se o governo fosse fiel à sua própria fantasia e vendesse a moeda estrangeira que dispõe pela taxa de câmbio que estabeleceu, estaria apenas subsidiando os importadores, não as importações. Não sendo o que deseja, o governo estabelece compensações como, por exemplo, o aumento nas tarifas de importação ou uma taxa especial a ser aplicada sobre os lucros ou sobre as receitas dos importadores. Controle de câmbio significa estatizar o comércio exterior e todas as transações com países estrangeiros. Não altera a taxa de câmbio. Pouco importa se o governo permite ou não que sejam publicadas as taxas de câmbio realmente vigentes no mercado. Nas transações internacionais só serão consideradas taxas que refletem o verdadeiro poder aquisitivo da moeda local. Os efeitos de tal estatização das transações econômicas com países estrangeiros sobre o cidadão comum são tão mais importantes quanto menor for o país e maior for seu comércio exterior. Viagens ao estrangeiro, estudar em universidades no exterior, bem como acesso a livros e publicações estrangeiras só serão possíveis se o governo colocar a sua correspondente moeda estrangeira à disposição do indivíduo. O controle do câmbio, como meio de reduzir a taxa de câmbio, resulta sempre num retumbante fracasso, mas é um bom instrumento para se implementar uma ditadura. Ou seja, o que o Mises está querendo colocar aqui basicamente com isso? Se você começa, fazendo um apanhado geral aqui, se você começa a imprimir muita moeda, você, governo, basicamente, imprime muita moeda, as pessoas tendem a tentar fazer o óbvio que toda pessoa faz, que é fugir para a liberdade. Isso até socialistas fazem porque no âmago deles, no mais profundo do ser deles, eles sabem que as ideias deles estão erradas, então eles nunca vão de férias para Havana e sim para Nova York, basicamente.
Então o que o Mises está querendo colocar? Se você quer implementar uma ditadura, você precisa de controle de diversas coisas. Se o governo controla a moeda, ele já tem o princípio de uma ditadura. Se o governo controla o câmbio, ele tem outro princípio de uma ditadura ainda maior. Então, basicamente, é o que o Mises está colocando aqui. Se você controla o câmbio, é um dos processos para chegar numa ditadura. Não quer dizer que o controle de câmbio per si é uma ditadura. Quer dizer que ele é um aspecto de uma ditadura. Porque uma ditadura de um governo, ela precisa basicamente controlar todos os aspectos da vida do ser humano. Isso inclui exportação, venda de bens para fora do país e tudo mais. Então, se o governo faz isso, é um dos aspectos, não é o único. Então, eu vou encerrar esse vídeo por aí. Eu peço para que vocês comentem aí se gostaram do formato. Esse vídeo vai ficar bem longo. Eu estou terminando ele agora, ele está com 30 minutos e 40 segundos de gravação. Mas enfim, é meio que uma leitura comentada de um capítulo quase que inteiro de um livro. Então é uma coisa um pouco diferente de tudo que eu já fiz. Eu vou deixar o link na descrição aqui desse vídeo, desse livro da Amazon, caso vocês queiram comprar. Eu realmente recomendo o livro, ele é muito bom. Ele é escrito em 1947, tenho quase certeza que é 47. É na década de 40, para ser mais certo. Então, entre 41 e 50, acho que, se não me engano. Ou 40 e 50, não sei o que conta a década. Mas enfim, é nos anos 40. Então, eu vou deixar o link dele aí na descrição. Comprem esse livro, leiam esse livro, é muito bom. Ele não é muito cheio de jargões técnicos, é o Mises não sendo tão acadêmico quanto ele é no Ação Humana, por exemplo, que ele é um pouquinho mais prolixo, aqui ele tá mais de boa. Até porque esse livro, o foco dele não é acadêmicos, é um livro mais geralzão, assim, para público, né? Porque ele quer explicar os fenômenos do intervencionismo, faz uma análise econômica, mas apesar disso, uma análise econômica não muito técnica. Então, é um livro amigável para leigos em economia. E, assim, como a burrice nesse país em relação à economia ela é crônica, eu peço para que vocês mandem esse vídeo para outras pessoas. Ajudem ele a ser divulgado, porque, assim, para falar merda na Globo, a pessoa tem audiência de, sei lá, 60, 70 milhões de pessoas, talvez. Pra vir refutar as merdas que as pessoas falam usando isso aqui, teoria econômica, conhecimento de verdade, alguém que sabe do que tá falando, infelizmente eu tenho pouca visualização. Então ajudem a disseminar a verdade, ajudem a colocar os austríacos no debate acadêmico, no debate do senso comum. O termo inflação está em alta, ele está sendo usado da maneira incorreta. De novo, se vocês querem resumir esse vídeo de mais de 30 minutos em uma única frase, inflação não é aumento de preços, inflação é aumento de preços, no caso, é a causa, é consequência, não causa, aliás. Então, esse é o resumo do vídeo inteiro. Não é aumento de preços que causa inflação, é aumento da base monetária que causa a inflação. Então, por esse vídeo é isso. Novamente, chequem os links na descrição. Curta, comenta, compartilha, se inscreve. Caso você queira apoiar o trampo aqui do canal, tem um link na descrição da carteira de Bitcoin. Doe lá. E deixando um anúncio aqui no final. Eu vou estar, no momento que esse vídeo estiver no YouTube, em live na plataforma roxinha, fazendo uma gameplay de Resident Evil 0. Apareçam lá, trocar uma ideia, falar sobre libertarianismo ou qualquer outras coisas que vocês quiserem. Então, por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.